Tudo bem. Feliz quinta-feira, pessoal. Bem, para alguns de nós é uma quinta-feira feliz. Ontem eu estava um pouco desanimado. Não vou mentir. Hoje gostaria de ser mais sensível com aqueles que ainda estão abalados com o resultado da eleição, como esses jovens no TikTok. Ouçam só. Como chegamos até aqui? Como chegamos até aqui? Que pesadelo de Alice no País das Maravilhas está acontecendo agora? Tudo o que posso dizer é: como você ousa? Se você votou naquele homem, se você votou em qualquer outra pessoa, além de Kamala, você mora em um dos estados que era, você sabe, próximo, ou se você não votou. E ateste, isso não vai acontecer. Kevin vai vir. Voltando ao Senado. Eu escolhi família. Eu escolhi mulheres. Eu escolhi a América. Eu te amo! Como diabos isso ainda está acontecendo? Tudo o que eu já conheci politicamente é ódio. Chega pra mim. Chega pra mim. Chega pra mim. Cansei de você. Cansei de você, da sua mãe e da sua irmã. Eu só cansei de tudo isso. Me desculpe. Disse aos meus amigos que eu você não entende. Estou com medo. Eu sou esse homem. Eu sou. Não está bonito lá fora, meus amigos. Não está bonito, mas estamos aqui por eles. Também, há uma guerra civil democrática que parece estar se formando. Eles estão brigando entre si agora com o jogo de culpa sobre a Kamala? Eles estão se perguntando, ela perdeu por causa de racismo, sexismo, misoginia? Ou é porque nós somos ruins e todo mundo nos odeia? Vamos mostrar o que eles pensaram até agora, especificamente o senador Bernie Sanders. Ele tem uma visão interessante sobre tudo isso. Além disso, eles simplesmente não conseguem parar de usar as crianças para nos fazer sentir culpa por termos reeleito Donald Trump. Eles dizem, ok, as crianças aqui estão tristes. Desta vez, eles estão usando os filhos de imigrantes ilegais. Você não vai acreditar nesse vídeo que está saindo da MSNBC. Na verdade, provavelmente você vai acreditar sim. E por fim, talvez você tenha ouvido que o presidente Biden se dirigiu à nação, mas você se importa? Tipo, você quer que eu faça um cover? Porque se você quiser, eu farei isso, mas eu meio que sinto que prefiro mostrar vídeos engraçados do TikTok, porque estou meio em dúvida sobre fazer isso. Qualquer que seja. Vamos ver. Bem-vinda de volta, Candace. Estou sensível hoje. Estou muito compassivo hoje. Eu entendo por que esses jovens estão chorando, porque, veja, a plataforma democrática tem sido, na verdade, uma forma de tocar o coração. Certo. São todos sentimentos acima dos fatos. Sentimentos acima da segurança, sentimentos acima da realidade. Claro, você deve ficar tranquilo com a inflação, porque pense em quão triste Zelensky ficará se você não lhe enviar o dinheiro que você ganhou com tanto esforço. A criança diz que é uma sereia não binária. Bem, é claro que deveríamos simplesmente adicioná-la como outro gênero, senão ela ficaria magoada. E uma das ideias mais malucas recentemente tem sido que devemos sentir pena das pessoas que estão quebrando a lei, que deveríamos entender por que elas precisam quebrar a lei. Ok, então o Trump vence. E ao invés de quererem aprender algo com os resultados, eles voltam imediatamente a trabalhar tentando fazer as pessoas sentirem pena daqueles que vão ser vítimas da lei e da ordem novamente. Ah, não, entendi. Agora ele é o presidente. Ele vai trazer de volta a lei e a ordem e pense em todas as vítimas disso. Eles fizeram um segmento, não estou brincando, na MSNBC, onde falaram com filhos de imigrantes ilegais, que, aliás, todos me pareceram adultos, e queriam saber a opinião deles sobre a promessa de Trump de deportar milhões de ilegais, o que pode ou não incluir seus pais. Agora, se você está ouvindo isso apenas em áudio, fique avisado que esses filhos de ilegais, na verdade, não falam inglês. Então, vou ter que interpretar para vocês ao longo do caminho. Então, vamos ouvir. Depois de se hidratar, você precisa se conectar com o fato de que uma característica marcante do Trump 2.0 é a promessa de dizimar comunidades americanas ao mirarem imigrantes para deportações em massa. Agora, isso pode significar a expulsão de milhões de pessoas que já são membros contribuintes dessa sociedade votante e que vivem aqui com suas famílias. Na noite da eleição, Paula Ramos, da MSNBC, se juntou a famílias de status misto em Phoenix, Arizona, para acompanhar os resultados e ouvir seus medos e preocupações. E aqui está o que alguns deles tinham a dizer. Introducing me Ozigra, a groundbreaking innovation designed to revolutionize complex challenges and streamline essential processes. This advanced solution offers unparalleled efficiency and reliability.
Certo, então essa foi a Regina, e basicamente ela está dizendo que sente muita ansiedade em relação à eleição porque é filha de 2 imigrantes indocumentados. E por isso ela simplesmente sente muita ansiedade. Aqui está a próxima pessoa. Esse é o Fidel. E de forma semelhante, ele compartilha o sentimento de que não sabe exatamente o que sentir, mas sente medo por todas as pessoas da comunidade imigrante e por toda a sua família e amigos. E aqui está a conclusão da Joy Reid sobre essa ansiedade e medo. Agora, tendo ouvido isso, é preciso dizer que Donald Trump teve grandes avanços entre os eleitores latinos, especialmente entre os homens latinos, na noite passada. Então ela fica tipo, eu não entendo. Como os latinos puderam votar nele, vendo que essas pessoas estão tão ansiosas e com medo? E pode ser porque esses eleitores latinos são cidadãos que obedecem à lei. Estou apenas supondo aqui, há muita coisa que eu gostaria de dizer em resposta a esse trecho em particular. Antes de tudo, é quase cômico que nenhuma das crianças fale inglês, porque isso nos diz apenas uma de duas coisas. Uma, ou elas acabaram de chegar aqui e, portanto, não deveriam ter problema em voltar para casa, ou não fizeram nenhum esforço para se adaptar ao nosso país. E há algo nisso para mim que simplesmente parece tão arrogante. Por exemplo, se você vai vir para este país e vai nos explicar que seus pais fizeram isso ilegalmente, você não deveria fazer o melhor que puder, tentar se aclimatar à nossa sociedade e aprender nossa língua? Sou só eu que acho que é errado eles não se envolverem dessa forma? E a outra coisa importante aqui, e isso é muito importante, eu quero que você se incline. É muito importante. Os pais deles infringiram a lei, ok? Então é isso que acontece em qualquer lugar do mundo quando seus pais infringem a lei. Na verdade, é bastante audacioso estar disposto a aparecer diante das câmeras e pedir compaixão depois que seus pais infringiram a lei. Pense em qualquer outro cenário. Se eu dissesse, oi, sim, estou assistindo, porque essa pessoa estava prestes a ser eleita xerife e meu pai invadiu a casa do vizinho e ficou roubando coisas de graça. Mas se esse xerife for eleito nesta cidade, ele vai levar meu pai embora. Isso vai separar a nossa família. Meu pai vai ser levado por ter infringido a lei e isso vai separar a nossa família? Sim, é assim que funciona. Quando você infringe a lei, corre o risco de ser separado da sua família como consequência de ter infringido a lei. E, aliás, existe de fato uma solução para toda essa ansiedade e toda essa tristeza. Neste cenário, na verdade, você não é obrigado a sofrer separação dos seus pais. Na verdade, o ex-chefe do ICA é um homem chamado Tom Harmon. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Foi durante o primeiro governo Trump, nos primeiros 4 anos, e ele foi ao programa 60 Minutes e respondeu perguntas sobre os custos associados à deportação, assim como sobre como as famílias que enfrentam deportação poderiam permanecer juntas. Ouça o que ele tinha a dizer. Vimos uma estimativa que diz que custaria 88 bilhões de dólares para deportar 1 milhão de pessoas por ano. Não sei se isso é exato ou não. É isso que os contribuintes americanos devem esperar? Qual que é o preço que você coloca na segurança nacional? Vale a pena? Existe uma maneira de realizar a deportação em massa sem separar as famílias? Sim, claro. Famílias inteiras podem ser legalmente deportadas juntas. Essa é apenas a realidade das circunstâncias. Todos podem voltar para casa. Se isso é algo tão crucial para você e você quer ficar com sua mãe e seu pai, essas pessoas obviamente parecem ser adultas ou prestes a se tornar adultas, você sempre tem a opção de voltar para casa com eles. Na verdade, existe um processo legal para entrar neste país. Eu sei porque sou casado com uma imigrante e o processo é longo, é muita papelada e é realmente irritante. Mas você precisa entender como é e como nos sentimos quando estamos fazendo as coisas do jeito legal. Esperar anos na fila para que meu marido pudesse receber um passaporte, fazer tudo certo, ter que passar por vistos de trabalho, tudo o que fizemos nos últimos 5 anos, só para ver essa mulher se levantar e dizer: meus pais não fizeram isso, mas seria muito injusto se vocês os mandassem de volta. Eu simplesmente não entendo como eles não entendem. E é justamente esse tipo de ilusão constante da grande mídia que é difícil para a maioria dos americanos aceitar. Eles estão basicamente fazendo campanha. Eles têm feito campanha e dizendo ao público: realmente você deveria fazer isso, ou alguém vai ficar triste, ou faça isso, ou você é racista, faça isso, ou você é sexista. É basicamente só isso que eles dizem. Esse é o argumento deles. Eles acabam se tornando como um CD arranhado, como uma inteligência artificial sem inteligência. Eles não conseguem aprender absolutamente nada. E quando alguém tenta intervir com um pensamento ou perspectiva diferente, eles simplesmente voltam às configurações de fábrica. Por exemplo, ouça a Lisa Farra. Essa é a republicana falsa obrigatória que eles têm no The View.
E ela diz, eu sou republicana, mas por acaso sempre concordo com as pessoas do The View. Esse é o papel da Alyssa Farah. E ela ocasionalmente diz algumas coisas que fazem sentido. E ela se sentou lá e tentou explicar para a Sunny Hostin, talvez haja outro ponto de vista aqui sobre por que os latinos estão votando no Trump. Ouça isso. Então temos pessoas falando, bem, como ele venceu em Michigan? Porque os democratas estão dizendo, ela deveria ter falado mais sobre Gaza. Não, os sindicatos estavam vazios. Dearborn votou em Donald Trump. Isso não é sobre uma questão pontual como Gaza. É sobre pessoas dizendo que o custo de vida está muito alto, os salários estão muito baixos. Minha vida parecia melhor sob o governo dele. E eu sei o que vamos dizer. Bem, a Goldman Sachs diz que a economia vai se sair melhor sob o governo dela. O que os analistas da UPenn e de Wharton vão dizer? Ninguém que está lutando para pagar as contas na mesa, como vou pagar essa conta, se importa com o que o Wharton diz, porque eles se formaram lá. Só mais uma coisa que quero dizer sobre essa questão do aborto, que espero que possamos aprofundar mais. Há muitas mulheres que se importam com o aborto, mas elas estavam em estados como a Pensilvânia, onde não existe uma lei de aborto ultra restritiva. Elas estavam votando mais porque pensam em questões de bolso. Questões econômicas importam mais do que se uma mulher no Alabama pode conseguir. Elas vão se sair pior. Sob uma administração Trump, só quem vai se dar bem? Os milionários e os bilionários. E, finalmente, falamos muito sobre esses diferentes grupos demográficos e essas suposições sobre para onde eles irão. Os latinos no Texas, um distrito com 97% de latinos, votaram 75 pontos percentuais em Donald Trump. Por quê? Misoginia. Não, é na fronteira, a crise está à porta. Eles imploraram para que as pessoas se importassem com isso durante anos, alguns menos, mas as lições não são. É isso. Não pode haver outra razão. É misoginia, é sexismo. É por isso que os latinos estão fazendo isso. Vai ficar ainda melhor porque mais tarde agora eles estão dizendo que os latinos são racistas. Eu prometo para vocês que essas são as novas conclusões. Nós não percebemos que o racismo ficou tão ruim que os latinos são extremamente racistas. Eles são supremacistas brancos. Vamos chegar lá. Primeiro, vou lembrar vocês sobre a Preborn agora. Estimativas mostram mais de 1 milhão de bebês mortos por aborto em 2023, o maior número desde 2012. Precisamos lutar contra esse mal porque, quando eles gritam aborto, nós temos que gritar vida. Como você faz isso? Nós nos unimos à Preborn, a maior organização pró-vida do país, que patrocina ultrassons para clínicas nas áreas com maior índice de aborto. Porque quando uma mãe, considerando o aborto, vê seu bebê no ultrassom e ouve o batimento cardíaco, isso dobra as chances de vida do bebê. Todos os dias, a Preborn resgata 200 vidas. Um verdadeiro milagre. Até eu terminar este anúncio, 2 bebês serão tirados pelo aborto, apenas por alguns dólares. $8 podem ser a diferença entre a vida e a morte. Então, por favor, junte-se a essa luta patrocinando 1, 2, 3 ou 200 ultrassons. Todas as doações são dedutíveis do imposto de renda. Para doar, diz que 250 libras e diga baby. É isso mesmo, 250 libras e baby. Ou você pode visitar preborn.com Candace. Novamente, é preborn.com Candace. Ok, está prestes a acontecer uma guerra civil dentro do Partido Democrata. Aliás, porque há um monte de pessoas fingindo estar unidas em torno da Kamala. Ninguém realmente sabe como ela chegou lá. E sempre há pessoas no partido que sabem que o que estão fazendo é insano, mas têm medo de dizer qualquer coisa porque, se falarem, vão ser devoradas pelos próprios colegas. E a esquerda está sempre em total sintonia com seus candidatos. Deus me livre de você dizer qualquer coisa que fuja do caminho traçado para você. Então, o que temos agora, que é super interessante, é que Bernie Sanders fez uma declaração e aqui está o que eu quero dizer. Bernie Sanders, suas políticas são horríveis, suas soluções são erradas e ele é, de fato, um socialista. Mas quando ele correu, ele foi capaz de agarrar o populista adormecido como se ele fosse capaz de, pelo menos, diagnosticar os problemas com precisão, certo? Ele, pelo menos, é capaz de diagnosticar os problemas. Ele simplesmente não sabe o que prescrever para se livrar dos problemas. De qualquer forma, aqui está o que ele tinha a dizer. Vou ler isso para vocês porque, na verdade, achei que ele fez um trabalho muito bom. Aqui ele escreve para seus colegas democratas. Não deveria ser surpresa que um partido democrata que abandonou a classe trabalhadora descubra que a classe trabalhadora os abandonou. Primeiro foi a classe trabalhadora branca e agora são também os trabalhadores latinos e negros. Enquanto a liderança democrata defende o status quo, o povo americano está revoltado e quer mudança, e eles estão certos. Hoje, enquanto os muito ricos estão indo excepcionalmente bem, 60% dos americanos vivem de salário em salário e temos mais desigualdade de renda e riqueza do que nunca. Inacreditavelmente, levando em conta a inflação real, os salários semanais do trabalhador americano médio estão, na verdade, mais baixos agora do que há 50 anos.
Hoje, apesar de uma explosão em tecnologia e produtividade dos trabalhadores, muitos jovens terão um padrão de vida pior do que o de seus pais. E muitos deles se preocupam que a inteligência artificial e a robótica tornem uma situação ruim ainda pior. Hoje, apesar de gastarmos muito mais por pessoa do que outros países, continuamos sendo a única nação rica que não garante assistência médica a todos como um direito humano e pagamos de longe os preços mais altos do mundo por medicamentos prescritos. Somos o único entre os grandes países que nem sequer consegue garantir licença remunerada para a família e questões médicas. Hoje, apesar da forte oposição da maioria dos americanos, continuamos gastando bilhões financiando a guerra total do governo extremista de Netanyahu contra o povo palestino, o que levou ao horrível desastre humanitário de desnutrição em massa e à fome de milhares de crianças. Será que os grandes interesses financeiros e os consultores bem pagos que controlam o Partido Democrata vão aprender alguma lição real com essa campanha desastrosa? Eles entendem a dor e a alienação política que dezenas de milhões de americanos estão vivenciando. Eles têm alguma ideia de como podemos enfrentar a oligarquia cada vez mais poderosa, que detém tanto poder econômico e político? Provavelmente não. Nas próximas semanas e meses, aqueles de nós preocupados com a democracia de base e a justiça econômica precisam ter discussões políticas muito sérias. Fiquem ligados. Então, veja, ele está criticando os lobistas. Ele está denunciando o fato de que as elites estão completamente desconectadas, simplesmente fora da realidade, não têm ideia do que estão fazendo. Eles realmente apostaram em todos esses endossos de celebridades e não percebem que isso é verdade. Os jovens têm muita ansiedade em relação ao futuro. Eles não sabem como vão conseguir pagar por nada. E não há ninguém mais elitista agora do que os democratas. É por isso que adoro esse clipe. Também soando muito sensata como Ana Kassarian. Na verdade, ela se tornou cada vez mais sensata. Eu quase diria que ela está bem no meio agora. Ela era de extrema esquerda quando comecei na política. Talvez ela não queira admitir que agora assumiu uma posição mais sensata e moderada. Eu diria quase moderado. Certo? E durante a noite da eleição, ela estava corretamente criticando seu lado por todos os erros que eles cometeram. Ela não pareceu muito chocada e não estava tendo um colapso quando os resultados chegaram. Aqui está Ana Kasparian dos jovens turcos. Ouça com atenção. Sinto que há muita coisa acontecendo. Vou ser sincera. E o fato é que Kamala Harris escolheu tentar convencer republicanos desiludidos, todos os três, a votar nela fazendo campanha com uma neoconservadora, fazendo campanha com Liz Cheney, uma política profundamente impopular que perdeu sua cadeira no Congresso porque até o Partido Republicano mudou em relação às suas visões sobre o neoconservadorismo. A grande encoberta em relação à saúde mental de Biden, isso foi um grande erro do Partido Democrata e eles estão sofrendo as consequências por isso. Precisamos ser realistas sobre isso, pessoal. É isso mesmo. E pensamento mágico não vai ajudar o Partido Democrata. Eles não vão vencer com pensamento mágico. Eles precisam aceitar os erros que cometeram. E não deveria ser uma eleição disputada, mas é. E não está parecendo bom para Kamala Harris. Então ela saiu completamente da ilusão e agora realmente se tornou apenas um partido de pensamento mágico, onde eles nem se importam com a realidade das coisas. É tudo sobre, tipo, se desejarmos e quisermos muito, então vai acontecer. E claramente não está acontecendo assim. É como quando vocês vão mudar essa estratégia. Então é super interessante ouvir ela dizer isso na noite da eleição e apontar corretamente. Nós não falamos o suficiente sobre isso. O fato de Kamala ter se aliado a Liz Cheney, nós odiamos a Liz Cheney. Ninguém gosta da Liz Cheney. Tipo, a única coisa em que a esquerda e a direita sempre concordaram é sobre Dick Cheney e sua família. Horrível. Tipo, as coisas que eles fizeram, as pessoas que mataram no exterior, o, sabe, incentivo ao complexo industrial militar. Quer dizer, é por isso que ninguém realmente acredita que Kamala Harris não tinha poder como vice-presidente quando Dick Cheney comandou a Casa Branca por 8 anos. Certo. E dando todas as ordens. E sabemos que eles são uma família incrivelmente corrupta. E Kamala disse, sim, vou lutar com ela e ganhar os votos de quem? Quer dizer, foi tão bobo, erro após erro após erro. Mas, surpreendentemente, e é isso que está ficando realmente interessante, ver a Ana confrontar esses esquerdistas delirantes de uma forma que você não imaginaria que ela faria no passado, eu sinto que, no mundo do BLM, você jamais imaginaria a Ana Kasparian indo contra a Nikole Hannah-Jones. Vou mostrar para vocês o que a Nikole Hannah-Jones tweetou. Ela é, de alguma forma, vencedora do prêmio Pulitzer? Eu sei que é coisa de day, mas é isso que ela tuita. Esses tweets vieram após a eleição. Esse é o diagnóstico dela sobre o que aconteceu e como eles perderam. Foi ingênuo acreditar que, se Kamala Harris evitasse discutir sua raça e gênero, se ela fugisse da chamada política identitária, ela anularia a desvantagem de ser uma mulher negra buscando a presidência em um país onde o racismo e a misoginia estão enraizados na cultura.
Este é um país que respondeu ao fato de um eleitorado multirracial ter enviado o primeiro presidente negro à Casa Branca com uma minoria de votos brancos, elegendo um homem abertamente racista branco, em vez da pessoa que poderia ter se tornado a primeira mulher presidente do país. Ela continua? A luta contra a negritude continua. Tchau. A propósito, beba toda vez que ouvir a palavra preto se quiser morrer. A luta contra a negritude continua sendo uma força poderosa neste país, e o preconceito antinegro não pode ser atribuído apenas aos americanos brancos. É a minha parte favorita. O choque com o aumento significativo de latinos escolhendo Trump, com sua retórica anti-imigrante, política de separação de famílias e insultos a países latinos em vez de uma mulher negra, me mostra que muita gente não entende que o preconceito antinegro está profundamente enraizado também nas culturas latinas. E que os interesses daqueles que fazem parte dessa categoria latina tão grande, multirracial e multinacional, não estão e nunca estiveram necessariamente alinhados com os das pessoas negras, simplesmente porque muitos americanos brancos não os consideram brancos. É por isso que, como argumentei no meu ensaio sobre a farsa da daltonia racial, precisamos parar de agrupar todas as pessoas não brancas em um único grupo de pessoas de cor. Essa mulher está realmente aqui tentando nos convencer de que os latinos são racistas. Ela está, eles são apenas racistas. Isso é incrível. E é como isso vai funcionar pra você? Como se essa vai ser agora a abordagem ajustada? Você só continua chamando todo mundo de Hitler, todo mundo de racista. E só faz com que o partido de Hitler e do racismo continue crescendo. E agora você chegou ao ponto de dizer, não, os latinos eles também são racistas. Esses porto-riquenhos, esses dominicanos também são racistas. Esse é o problema. Eles são antinegros, você? Porto-riquenhos antinegros. Como você ousa? Como você ousa? Sério, isso é completamente insano. Ela é tão louca. É inacreditável. Bem, a Ana Kasparian, na verdade, respondeu pra ela e simplesmente disse isso. E está correto. Ela escreveu, isso é delirante. Acho que ela disse, isso é absolutamente delirante. Ou isso é algo delirante. Por que é aceitável ser abertamente preconceituoso assim? E sim, Ana, é isso que tantas pessoas reconhecem no Partido Democrata. Eles gritam racismo quando, na verdade, eles é que são os racistas. Eles simplesmente não conseguem entender como uma pessoa pode pensar além da cor da própria pele. Talvez eles não percebam que as pessoas podem estar pensando não com a pele, mas com o cérebro. Você consegue imaginar as pessoas pensando com o cérebro? Sim. Não esta mulher. Não Nicole Hanna. Ela diz, não de jeito nenhum. Eles todos estão se tornando cada vez mais racistas e estamos regredindo. E antes que você perceba, vamos piscar e todos nós seremos escravizados desta vez pelos puerorans. Ok, então com o que realmente estamos lidando? Com o que eles estão lidando no Partido Democrata? São apenas pessoas que não querem encarar a realidade. Pessoas que, de fato, eu acredito, sofrem de um transtorno delirante. Porque como mais você poderia descrever isso? Você está simplesmente dizendo que latinos são antinegros. Eles estão escolhendo ser tão delirantes, eles querem manter a fachada. Eles querem manter o desempenho mesmo quando sua tribo fica cada vez menor. E quem melhor para nos dar um exemplo do que estou falando quando digo completamente delirante e que está apenas falando para se ouvir falar do que Jimmy Kimmel? Odeio dizer isso a vocês, mas ele está chorando de novo. Ouça com atenção. Vamos ser honestos. Foi uma noite terrível ontem à noite. Foi uma noite terrível para as mulheres, para as crianças, para as centenas de milhares de imigrantes trabalhadores que fazem este país funcionar, para a saúde, para o nosso clima, para a ciência, para o jornalismo, para a justiça, para a liberdade de expressão. Foi uma noite terrível para os pobres, para a classe média, para os idosos que dependem da Previdência Social, para nossos aliados na Ucrânia, para a OTAN, para a verdade, a democracia e a decência. E foi uma noite terrível para todos que votaram contra ele. E adivinha só, também foi uma noite ruim para todos que votaram nele. Você só ainda não percebeu. Não, discordo. Foi uma noite ótima para quem votou nele. E tem sido uma semana ótima e serão 4 anos incríveis. Mas preciso mencionar Jimmy Kimmel. Deveríamos ter feito isso. Deveríamos ter feito uma compilação. Você entende o quanto esse homem chora quando quer? Foi uma noite terrível para a esposa dele. Constrangedor. É só ver um homem adulto chorar pela Ucrânia. Ele perdeu a compostura por causa da Ucrânia. Você acha que ele já subiu lá e chorou por causa do preço da gasolina? Ou, dos preços dos alimentos? Ou chorou em nome dos americanos? Pessoas que trabalham com as próprias mãos e literalmente vivem de salário em salário porque a esposa do Zelensky precisa fazer mais uma viagem de compras em Paris, que é exatamente o que ela fez. Quero dizer, já saíram matérias sobre a corrupção e para onde está indo o nosso dinheiro. Nem pode ser auditado. Estamos tornando ucranianos em oligarcas.
Eles compraram. Isso é um fato. Eles compraram tantos iates. Você deveria ter visto a quantidade de ucranianos que estavam chegando de iate quando eu estava de férias em Saint-Tropez. Eu estava em um iate, eu só estava caminhando pelo porto e havia um monte de ucranianos. É tão insultuoso. E ele está lá em cima chorando para continuar porque o que ele é? Ele é uma fraude. Ele é um guarda do estabelecimento. O trabalho dele é apenas fazer propaganda? Não entender. Certo. Mas ficar com raiva quando as pessoas se posicionam contra o Estado Profundo. Porque ele faz parte do Estado Profundo. E eu não sei como ele passou de uma pessoa que já esteve no programa dos homens. E se você falar sobre misoginia e sexismo, a gente devia procurar alguns clipes antigos do Jimmy Kimmel para comparar com essa desculpa triste e patética de um chorão. Cara, seja homem, Jimmy Kimmel. Crie coragem, seja mais forte. Você é tão constrangedor. Eu simplesmente não aguento mais ver esse homem chorando. Isso só me deixa triste pela esposa dele. Isso me deixa com raiva pela esposa dele. Dá vontade de dar um soco no peito dele, sabe? Não posso ser violento aqui. Não posso ser violento. Já estou desmonetizado no YouTube. Antes de entrarmos no próximo segmento, lembrar a American Financing. Porque a economia é um peso para o americano médio. Salários estagnados, despesas aumentaram, difícil pagar contas sem cartão. Se proprietário de imóvel frustrado com ciclo, deveria fazer ligação de 10 minutos. Não há compromisso. Hoje mesmo você pode ligar para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo e agora estão abaixo de 5%. Se você carrega saldo no cartão de crédito todo mês com taxa de 20%, a American Financing pode mostrar como usar seu patrimônio para sair das dívidas. Os consultores de hipoteca com salário fixo deles economizam para clientes uma média de $800 por mês. E se você começar hoje, pode ser que precise pagar parcela. Então ligue para 8007-951210. Novamente, o número é 8007-951210. Ou você pode simplesmente acessar americanfinafinancing.net/Owens. Mais uma vez, é americanfinafinancing.net/Owens. Muito bem, pessoal, o acerto de contas das celebridades continua. Essa tem sido a melhor parte desta semana, sinceramente. Tantos destaques óbvios só para responder ao chamado das celebridades, as lágrimas falsas, eles tentando nos dizer como viver quando eles simplesmente estão tão distantes da realidade. Quero dizer, são pessoas sendo seguidas, atendidas em todos os seus caprichos. E para eles se rebaixarem, porque é isso que estão fazendo, se rebaixando para fingir que entendem as dificuldades do americano comum, foi um insulto. E adivinha só, dessa vez nós retribuímos o insulto. Então eu vi isso no Instagram. Esta é uma ex-estrela de Real Housewives of New York, Bethany Frankel. Ela sempre foi bastante racional. Sempre gostei das opiniões dela. Não faço ideia se é de esquerda ou direita. Presumo que por administrar um negócio não pode ser de extrema esquerda. Talvez ela seja moderada, mas ela postou isso sobre o que aprendeu em relação ao apoio de celebridades neste ciclo eleitoral e seus resultados. Ouça só. Opinião polêmica. Celebridades não têm mais influência. Deixe-me provar isso. Então, há cerca de 300 milhões de pessoas neste país. Há 150 milhões de eleitores, mais ou menos. E o total de seguidores nas redes sociais das pessoas que apoiaram a Kamala, ou seja, Taylor Swift, Beyoncé, Selena, Chelsea, Amy, todo mundo, pessoas influentes, Obama, Hillary, o total nas redes sociais, Jennifer Lopez, etc. O número combinado passa de 2 bilhões de seguidores. Então, mais de 2 bilhões de seguidores. E sim, é claro que o que importa são os votos e o que realmente fez a diferença. Mas mais de 2 bilhões de seguidores não fizeram diferença para 150 milhões de eleitores. Então isso significa que é só girar em falso, é inútil, é só para mostrar e nem faz diferença. De nada, John Legend, Chrissy Teigen, De Niro, vocês podem acrescentar seus próprios nomes porque são muitos. Interessante, agora o que isso significa? É por isso que Los Angeles está sofrendo agora no mercado imobiliário, na indústria. Isso é amplamente conhecido. Tempo muito interessante, a era da autenticidade. Já ouviu falar do Jay-Z? E quanto às impressões de mídia de programas de televisão, o elenco inteiro do The View, sabe? A gente só precisa se adaptar em vez de ficar empurrando a mesma narrativa goela abaixo das pessoas, no geral, sobre o que funciona e como se comunicar com o público. Quero dizer, pense nisso. Ela está absolutamente certa. E ouvir as métricas dessa forma, só os seguidores combinados deles, mesmo que você pegue só 2 delas, Beyoncé e Taylor Swift, as impressões combinadas, os artigos que elas conseguem gerar quando dizem algo e perceber que isso não teve impacto, na verdade. Acho que teve sim impacto. Na verdade, acho que teve impacto sim. Acho que teve o efeito contrário. Acho que agora elas geram repulsa. É uma força de repulsão.
Quando colocam uma celebridade lá em cima para dar lição de moral e descer de seus tronos, eles nunca falam conosco. Aí parece época de eleição. Todos ficam tipo, ai meu Deus, somos tão acessíveis. Somos tão acessíveis. Eu amo vocês, pessoal. Aqui estamos nós, Jota. Lu está chorando e todo mundo de novo. De repente, eles estão no meio da multidão e ficaram sumidos, notavelmente ausentes por 4 anos. É muito insultante. Então, é realmente isso. Eu só estou, de novo, tão orgulhoso de termos dado uma resposta tão clara pra eles sobre isso. Mas, tipo, simplesmente dissemos não, literalmente dane-se você. Vocês não se importam conosco. Não nos importamos com vocês. Não importa gostamos da sua música. Não importa gostamos habilidades de atuação. Não importa não gostamos habilidades de atuação. Vocês simplesmente não têm nada a ver em nos dizer como votar. E no final, aliás, Bethany, eu diria que eles prejudicaram suas marcas. Acho que eles prejudicaram suas marcas. Eu conheço tanta gente que simplesmente não consegue mais assistir essas pessoas. Tipo, eu não sei como interagir com a Jota. Falou depois de vê-la se esforçando tanto pra tentar fazer aquelas lágrimas saírem. Eu simplesmente não sei como interagir com ela. E eu já larguei o LeBron James faz tempo. Mas tanto faz. A questão é que ela está absolutamente certa. E, aliás, eu ia fazer essa pergunta falando sobre esses endossos de celebridades. Eles estão pagando pra que eles façam essas coisas? Porque eu fico pensando, o que realmente faz o Eminem sair da cama pra fazer algo tão brega e fora do perfil de um rapper que quer que as pessoas pensem que ele é durão? Tipo, eles estão realmente pagando uma quantia absurda de dinheiro? Porque eu estava pensando nisso, porque fiquei completamente surpreso com essa notícia. Aparentemente, a campanha Kamala Biden, então, primeiro o Biden, e depois ele obviamente passou o dinheiro pra Kamala quando ele saiu, arrecadou 900 milhões de dólares desde 1º de janeiro de 2023. E esse é um tweet de um escritor político. Ele escreve, a campanha de Kamala Harris terminou com pelo menos 20 milhões de dólares em dívidas. De acordo com 2 fontes familiarizadas, Harris arrecadou mais de 1 bilhão, e ela tinha 118 milhões no banco em 16 de outubro. Eu fiquei tipo, o quê? Ela gastou 116? Mais como 150 milhões de dólares em 2 semanas? Como somos tão glutões na América. O Guardian noticiou que, em novembro, a campanha de Kamala gastou 450 mil dólares por dia para exibir anúncios dentro da esfera de Las Vegas. Então, só em Las Vegas, 450 mil dólares por dia em novembro, isso é simplesmente nojento. Eu não sei porque isso de alguma forma me causa repulsa. E isso é, aliás, republicanos, democratas, é isso que estamos gastando. A AAC gasta 100 milhões de dólares. Tem algo nisso que simplesmente me parece muito errado. E de acordo com o New York Times, aliás, uma das formas como eles estavam gastando era decidindo investir 6 dígitos para voar faixas sobre 4 jogos da NFL em outubro. Tipo, isso realmente vai ser o diferencial que você está pensando ao gastar dinheiro? Você simplesmente pensa, vamos voar algumas faixas sobre 4 jogos da NFL e simplesmente gastar uma fortuna. É só que, sei lá, é muito excessivo. E a forma como estamos abordando nossa política está realmente errada e é de natureza glutona. Certo, pessoal? Por fim, antes de eu ler os seus comentários, precisamos falar sobre o Joe Biden. Na verdade, eu não quero falar sobre ele de jeito nenhum. Ele fez um discurso e eu só acho que preciso comentar sobre isso só pra fingir que estou fazendo, sei lá, algo responsável. Acho estranho vir dele porque ele simplesmente não é o presidente. Acho que essa é meio que a minha perspectiva. Parece que estamos sendo falsos quando dizemos o presidente falou. Mas vamos mostrar para vocês 43 segundos do discurso dele sobre a transferência pacífica de poder, só para eu poder riscar isso da lista de afazeres e mostrar para o meu produtor que sou uma pessoa muito boa. Ouçam só. Por mais de 200 anos, a América tem mantido o maior experimento de autogoverno da história do mundo. Isso não é exagero, é um fato, o povo. O povo vota e escolhe seus próprios líderes e o faz pacificamente. Numa democracia, a vontade do povo sempre prevalece. Ontem falei com o presidente eleito Trump para parabenizá-lo por sua vitória. E assegurei-lhe que oriento toda a minha administração a trabalhar com sua equipe para garantir uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. Certo, Yai. Sou responsável. Cobrimos. Agora quero mostrar este TikTok maravilhoso que me fez rir porque, como já disse, fiquei triste com a Kamala. A gente falou tanto dela, sentirei falta dos sotaques e de pesquisar a genealogia dela. E então vi isso no TikTok, e essa jovem é realmente muito boa em fingir ser a Kamala Harris. E me senti aquecido novamente. Eu me senti aquecido novamente. Ouça com atenção. Sou Kamala Harris e cresci na igreja. Ok. Eu e Maya íamos à igreja de Oakland, então cantávamos no coral. Apenas 2 meninas de classe média, sabe? Tínhamos muita fé. Ok. Porque fé é um verbo. Fé é uma ação. Podemos vir à noite, mas por favor não venha de manhã.
Sim, é isso. Jesus é bom. Jesus é grandioso. Jesus é negro. E esse Yeshua, eu vou arruinar o nome de Jesus bem. Nunca mais vou voltar. Eu sou uma mulher negra, ok? E nós partimos com fé. Isso é importante. O que você acha disso, cachorrinho? Sim, foi ótimo, querida. Foi negro o suficiente? Eu não acho que sou qualificado para responder isso. Vou tentar de novo mais uma vez com toda a minha dedicação. Só adoro que ela é tão boa nos gestos. É realmente assim que ela fala. Eu só vejo vocês batendo palmas no chat. Tipo, é só isso. Eu não sei por que ela faz tanto esse gesto, mas ela realmente faz. Ela deveria ter dado a risada. A risada é que realmente teria me pegado. Mas adoro isso. Queria mostrar para terminar com uma nota feliz, tão entediada. Falar sobre o Joe Biden é uma loucura. Direitistas. Vou dar uma olhada nos seus comentários e ver o que vocês estão pensando primeiro. Só vou lembrar vocês sobre o Field of Greens, porque exames médicos podem revelar a idade biológica do seu corpo, o que vai mostrar se você está envelhecendo precocemente. Melhor Nutrição já mostrou reverter a idade biológica. Para viver mais e com saúde, toma o Field of Greens todos os dias. Field of Greens é bebida orgânica de superalimentos de frutas e vegetais, diferente de outra. É nutrição de verdade. Ouça, Field of Greens foi aprovado para estudo universitário. Médicos acreditam reduzir a idade biológica do seu corpo. Isso significa que você terá uma saúde melhor. Cada fruta e vegetal do Field of Greens foi selecionado por médicos para apoiar funções vitais: coração, fígado, rins, metabolismo e sistema imunológico. Faça do Field of Greens sua escolha para obter os nutrientes que precisa. Tenho certeza de que você vai adorar, mas se não gostar, pode devolver e receber o reembolso total. Meus ouvintes ganham 15% de desconto no primeiro pedido e frete expresso grátis se acessarem fieldofgreen.com e usarem o código promocional Candace. O código promocional é CandaceFieldofgreen.com. Fieldofgreen.com, certo? O que está passando pela sua cabeça hoje, senhoras e senhores? Deixe-me dar uma olhada no que vocês estão dizendo. Na seção de comentários temos Zack. Zack diz, na verdade, estou muito triste e sinto pena das pessoas que estão no fundo do desespero porque Trump venceu. Elas são vítimas da mídia, que as saturou com mentiras e alarmismo. A mídia é desprezível. Eu entendo você. Eu fico indo e voltando e acho que pra mim só penso, onde estão os pais dessas pessoas? Né? E um deles, na verdade, era um pai. Você podia ver que ela estava no sofá e chorando. Então, sim, se esse é o seu exemplo, você vai acabar como sua mãe ou como seu pai e vai ficar completamente perturbado. E junto com isso tem o fato de que a esquerda controla todo o aparato da grande mídia e é muito alarmismo. Mas um pouco disso tem que ser bom senso, né? Eu era de esquerda, não vim de uma família abertamente política. Eu não tinha as ferramentas para isso. Não foi como se alguém tivesse vindo até mim e dito, aqui, deixa eu sentar e te explicar tudo. Foi meio que o bom senso que me levou até certo ponto. E foi porque a retórica era simplesmente insana demais. Tipo, tentar me fazer acreditar que eu estaria acorrentada como escrava se eu não votasse contra o Trump foi o meu momento de despertar. Eu fiquei tipo, ok, gente, isso aí já foi um pouco demais. Então eu digo, tragam de volta o bom senso. Eu aprendi, obviamente, que o bom senso não é assim tão comum. Mark escreve, bom trabalho em Carmel Law. Obrigado, Mark. Modern Beauty escreve, engraçado como agora os liberais e democratas enxergam a própria loucura. Por que eles não viam isso antes? Sabe, eu acho que viam sim. Como eu disse, a Ana Kasparian estava meio que mudando de ideia bem devagar. Ela começou a soar muito mais racional do que quando eu apareci na cena, 7 ou 8 anos atrás. Ela era totalmente desvairada e me atacava todos os dias porque como ousa alguém ser um conservador negro? E eu acho que o que aconteceu foi que eles continuaram ficando cada vez mais desvairados, indo cada vez mais pra esquerda. E, eventualmente, quando você faz isso, acaba deixando pra trás as pessoas que estavam com você. Não estou dizendo isso. Ela ainda não é muito de esquerda em algumas questões e nós temos algumas divergências. Posso garantir que agora ela e eu conseguimos ter uma conversa, coisa que não conseguiríamos há 8 anos. Aprenderíamos dessa conversa há 8 anos, não. Bom ver isso. Sabe, parte disso é pensar no Bernie. Eles também armaram contra ele. Vocês não se lembram? Eles manipularam contra o Bernie a favor da Hillary. Todo mundo estava sentindo o Bernie. Eu até achava ele fofo. É um vovozinho fofo. Ele era tão inocente. Ele parecia inocente. Porque eu realmente não entendia totalmente as políticas socialistas dele. E então eles estão, eu acho, agora realmente enfrentando o quão corrupto é o sistema quando ela simplesmente aponta o fato de que fingiram que o Joe Biden não estava no meio de um declínio mental. É isso. Eles estão chegando a um ponto em que essas coisas que estão fazendo são tão loucas. Eles estão sustentando pessoas que estão meio mortas e dizendo que está tudo bem. É aquele meme do Elmo, sabe? É tudo. Tá tudo absolutamente bem. E é como se tivesse fogo atrás de você. É completamente insano. El Sarto diz, alguns meses atrás, meu colega de trabalho ficou animado para me contar que conseguiu fazer o teste de cidadania em espanhol. Eu quis repreendê-lo, mas não fiz isso. Sim, isso é absurdo.
Tipo, o que estamos fazendo? Por que estamos facilitando as coisas? Quero dizer, eu nunca conseguiria. Acabei de ir ao Japão. Eu não consigo imaginar simplesmente esperar que todo mundo fale inglês comigo e esperar que todos pensem que se eu me mudasse para lá, eles teriam que mudar a sociedade só para que eu pudesse entender as coisas. E mesmo assim fazemos isso na América. Nós fazemos isso. E o nosso teste de imigração é uma piada. Tipo, quando eu estava olhando as perguntas de exemplo, eu e meu marido estávamos comparando o teste de imigração dos nossos países. As perguntas de exemplo, vá olhar a do Reino Unido, é bem complicada. A nossa é tipo, quantos estados existem na América? Nos Estados Unidos da América? São 2, são 4 ou são 50? Tipo, não estou brincando. É simples e básico assim. E, na verdade, talvez esse seja o motivo pelo qual não estamos recebendo o melhor do mundo todo. Ok, Sofia escreve, latina por Trump aqui. É insultante para qualquer pessoa obter a cidadania sem pagar o seu preço. Esperar o tempo e passar pelo processo de triagem. Você passa por isso quando faz do jeito certo, como eu. Para aqueles de nós que passaram por isso, para nossas famílias que passaram por isso, você sabe quanto tempo leva, você simplesmente consegue. E também custa muito dinheiro. E há tantas coisas que você precisa considerar quando está viajando e o que está fazendo. Por exemplo, houve um período inteiro em que meu marido ficou impedido de viajar, então ele não podia. Nós não podíamos viajar juntos para fora do país. E aí vemos pessoas que simplesmente dizem, eu pulei a fronteira e tenho filhos aqui. Então, tipo, só me tornem cidadão. E eles estão sendo tratados melhor do que as pessoas que estão passando pelo processo. Muito, muito frustrante. Maldi escreve, o que aconteceu com Kanye e Dave Chappelle? Eles foram clonados? Adoro seu trabalho. Kanye não foi clonado. Eu te disse, eu o encontrei em Tóquio. Foi meio incrível. Ele e eu sempre acabamos nos encontrando pelo mundo. Não posso te dizer sobre o Dave Chappelle, mas o Kanye definitivamente não foi clonado. Ele era ele mesmo. Totalmente ele mesmo. Na verdade, ele perdeu bastante peso, está com uma aparência muito saudável. Acho que Los Angeles era muito, muito prejudicial pra ele. E ele estava passando por uma fase ruim, tipo, tinha acabado de se divorciar e era perseguido por paparazzi. E em Tóquio, simplesmente não existe essa presença lá. Então posso dizer, Kanye era Kanye. Sempre engraçado, sempre interessante e sempre ele mesmo. Carissa Wright solicitou cidadania. Meu marido levou 15 anos para se tornar cidadão. Ele fez o juramento em um tribunal federal exatamente na mesma hora em que o presidente Trump fazia o juramento de posse, em janeiro de 2017. 15 anos. E outros insistem em furar a fila e dizer, mas olha, meu filho está triste. Swole Monkey escreve outra coisa ótima sobre essa eleição. Pelo menos finalmente sabemos quem será o presidente já no início do ano. Sim, exatamente. Porque você sabe, Trump não é nenhum idiota. Ele não vai permitir que as pessoas o orientem, coloquem coisas no teleprompter, diga o que dizer, o que pensar. Aquilo é. Isso é alguma coisa. Isso é algo muito, muito bom sobre ele, que ele é bastante corajoso e tem aquele jeito bilionário, o estilo de um nova-iorquino. E ele não vai ficar. Ele gosta de ser o chefe. Toda a sua marca é ser o chefe conselheiro, certo? Como Trump vai conseguir deportar todas essas pessoas? Acredito que os democratas vão deixar de lado a bajulação aos votos dos negros e se concentrar nos latinos. Acho que ele vai fazer isso. Olha, é um segundo mandato. Todo mundo fica todo iolo no segundo mandato, certo? Eles dizem, não me importo porque não posso voltar aqui. E agora ele vai fazer isso pelo legado. Ele disse que ia fazer e eu acho que ele vai fazer. E a melhor maneira de fazer isso é envolver o nosso exército. A melhor maneira de fazer isso é envolver o nosso exército. Também é fácil fazer com que eles tenham medo de cruzar a fronteira. Isso é outra coisa. Quero dizer, ouvindo esse cara na Polônia, ele está no Congresso na Polônia, falando no palco na noite da eleição, quando estávamos com o PBD, e o nome dele é Dominik Tarczynski, e ele disse que um dos ilegais cruzou para a Polônia e matou o agente de fronteira deles. Então eles imediatamente aprovaram uma lei dizendo, agora podemos atirar neles. E assim que essa lei foi aprovada e eles começaram a dizer, nós vamos atirar em você se cruzar a fronteira, talvez tenham atirado em algumas pessoas. Ninguém cruza mais a fronteira porque é assim que você aprende. É como brincar com fogo, você se queima. Você não coloca mais a mão no fogo. Provavelmente você tem que matar 2 pessoas. E eu suponho que foi isso que aconteceu na Polônia. Tipo, 2 pessoas antes das outras pensarem, ok, não vamos mais cruzar porque eles são insanos e estão simplesmente matando pessoas. E por isso não somos levados a sério por causa dessa compaixão percebida de sempre tentar entender. E é assim, compaixão, compaixão, compaixão. E estamos transformando nosso país em um lixo nesse processo. Por isso, acredito plenamente que o Trump vai ser muito duro em relação a isso. E como aquele cara disse, quando ela fala que vai custar 88 milhões de dólares por ano, eu penso, você manda esse valor para o Zelensky toda quarta-feira. Tipo, cala a boca, cala a boca. Nem venha falar comigo sobre o custo de proteger nossa fronteira quando você insiste em mandar tudo para Israel, Ucrânia, Afeganistão e qualquer outro país, como o Paquistão. Então nem venha falar de orçamento comigo sobre isso. RG escreve. Candace, você pode comentar se as pessoas do DACA estão em risco de serem deportadas? Não.
Trump sempre disse que as pessoas do DACA que já estavam aqui, os do DACA, iam ficar bem. Ele disse isso da última vez. Ele vai manter isso. Ele está falando sobre todos que basicamente cruzaram a fronteira desde que a Kamala não fez o trabalho dela como responsável pelas fronteiras. E é ridículo pensar que essas pessoas estão estabelecidas. É completamente insano. Não, você tem que voltar para casa. Você tem que voltar para casa. Isso é uma loucura. Eu sei que vocês estão recebendo pacotes ensinando como entrar nos Estados Unidos, mas acontece que agora tem um novo chefe e vocês têm que voltar para casa. Você tem que voltar para casa. Você tem que ver sua avó ou sua abuelita, seja quem for. Você tem que ir ver. As pessoas estavam vindo do Cazaquistão. Eu nem sei como se diz avó. Quero dizer, é completamente insano. As pessoas estavam vindo da China. Elas estavam voando para cá, largando seus passaportes e documentos de identidade e depois simplesmente atravessando a fronteira. Você tem que voltar para a China, você tem que voltar para a China, ok? Certo, pessoal, alguns avisos. Amanhã é o episódio 100 do podcast Independent. Estou muito animado. O grande 100. Então me comprem presentes. Me deem presentes. É o 100º aniversário do meu podcast. E alguns presentes que vocês podem me dar são se inscrever neste canal, porque estamos quase chegando a 3 milhões de inscritos. E você também pode ir para o local se quiser doar para o programa. Agora estamos bem de grana com a presidência do Trump. Não precisamos mais economizar cada centavo. Você pode doar o que puder mensalmente para nos manter independentes e não precisarmos nos preocupar com os censores do YouTube. E que dia melhor para fazer isso do que amanhã, que será o 100º episódio. Mas também digo que, se quiser, você pode ir ao Club Candace e apoiar o programa da forma que preferir. Ainda estamos vendendo nossos bonés? Eles têm sido um enorme sucesso. As pessoas adoram. Fizemos a Kamala ser indiana de novo. Sim, fizemos. O TikTok removeu, aliás. Eles disseram que isso era assédio. Por que Kamala ser indiana seria assédio? Tenho a impressão de que o TikTok tem algo contra pessoas indianas. Por que eles querem que ela seja negra se ela não é? O que teria de errado em fazermos a Kamala ser indiana de novo? Não sei, mas eles removeram minha postagem e disseram que você não pode fazer isso. E é claro que também temos nossas canecas com lágrimas de celebridades. Se você quiser despejar líquido em uma caneca bonita por 47 minutos, Trump, polegar para cima, J, chore. LeBron chora, Cardi B, chorar. Então vá até clubecanis.com e compre um pouco. Caso contrário, veremos vocês aqui amanhã.